Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de setembro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,33%, algo semelhante ao pregão anterior. Chegou até a perder a mínima do pregão anterior, mas se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, primeiramente o índice futuro não fez algo semelhante, não gerou essa formação aqui, essa perda de mínima, mas o Ibov perde a mínima do pregão anterior, perde a mínima do fundo anterior no dia 60, mas não gera nova mínima a partir da hora de pregão seguinte, ou seja, a partir da segunda hora de pregão, não confirma essa perda de mínima. Mas de qualquer forma, pelo gráfico de 60 minutos, a gente teve aqui uma sinalização de perda dessa tendência, só retoma a tendência se voltar a superar essa máxima aqui, que é o ponto mais alto que o Ibovespa atingiu, nesse momento é 75.332, termina o pregão gerando a formação de topo descendente, então gera o sinal de final de tendência e gera um topo descendente, trazendo essa expectativa aqui de ter um movimento para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje confirmaria um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos e, consequentemente, uma chance maior de se ter um movimento de baixa no gráfico diário. Por outro lado, se o Ibov abre já subindo, anulando essa expectativa aqui, superando a máxima do pregão de hoje, vai aumentar a chance de anular justamente o início de ter um movimento de baixa e dar continuidade ao movimento de subida, apesar de já estar dentro de um movimento mais esticado para cima, seja pelo gráfico diário e principalmente aqui pelo gráfico semanal. Na sequência, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, por favor, clique aí no joinha no YouTube, um like aí no YouTube, ou mesmo também se inscreva aqui no canal para receber as novidades aí do canal a cada vídeo novo postado. Depois disso, vamos então aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos, um dia onde os futuros, como eu disse, não perdeu a mínima do pregão anterior, ficou um dia dentro de um pregão anterior. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a tendência também aqui deu uma certa indefinida no sentido que ter gerado um topo menor do que o topo anterior e um fundo um pouco acima do fundo anterior. Então começa a gerar uma formação ali de triângulo simétrico no gráfico de 60 minutos. Dentro do que eu acabei de mencionar no Ibov, rompendo aqui a máxima do pregão de hoje, traz a expectativa de continuidade, sair dessa formação, do início dessa formação de um triângulo simétrico e seguir aqui a movimentação para cima, apoiando mais a operação na ponta compradora de day trade. Por outro lado, vindo aqui para alguma abertura mais forte, perdendo essa região e até mesmo a mínima deste pregão, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora em cima aí do mini índice. No gráfico diário do dólar, a gente tem aqui uma movimentação para cima no gráfico diário, em cima de um patamar mais relevante aqui de resistência, seja essa região de fundos anteriores com gráfico sem ajuste e com gráfico com ajuste, essa região aqui também de fundo anterior. Então temos aí o dólar em cima de um patamar relevante de resistência. Se olharmos para o G60, o movimento ficou bem esticado para cima, traçando até uma linha de tendência de alta nos pequenos fundos que foram formados, já rompeu aqui para baixo, gerando alguma sinalização mais relevante para baixo, apoia um pouco mais a operação na ponta vendedora, na expectativa de se ter uma correção um pouco maior de toda essa movimentação para cima. Mas eu vejo esse ponto aqui como um ponto mais relevante em termos de suporte. Se a gente olhar, é a região do topo anterior junto com esse fundo anterior, chamada mudança de polaridade. Então temos a antiga resistência funcionando como suporte e já esse fundo aqui gerado, que proporciona mais um nível de suporte. Então é uma região um pouco mais relevante para anular a tendência de alta pelo gráfico 60 minutos. Enquanto mantivesse aqui dentro dessa região e gerar uma nova sinalização aqui para cima no G60, apoiaria um pouco mais a operação de compra de day trade no próximo pregão. PETR4 pregão de hoje alta de 1,08%, vai proporcionando aqui uma correção mais no tempo desse movimento de subida, que é um movimento mais lateral no gráfico diário. Se olharmos para o G60, dá para se observar o que eu estou mencionando, algo aqui vai fazendo algo nesse sentido, que seria um triângulo ascendente. Aqui temos um patamar de resistência. Qualquer tentativa de compra aqui seria buscar um pouco mais essa questão do rompimento dessas máximas, desse ponto mais alto aqui desses topos. A gente pode falar aqui pelo gráfico diário, uma região de R$ 15,16, trabalhando com stop abaixo ali da mínima do candle no G60, que gerar esse rompimento e tentando buscar uma melhor relação risco-ganho em cima do tamanho do risco da operação. Seria uma das formas de buscar ainda a entrada na Petro a favor de uma expectativa que o ativo pode ganhar ainda um movimento para cima, na busca de uma região ali na faixa dos R$ 15,70 até uma região dos R$ 16. Depois disso, Vale 3, pregão de hoje, queda de 1,39%. Ativo está dentro de uma movimentação de correção desse movimento mais esticado para cima no gráfico diário.
A compra ainda aqui seria um pouco mais arriscada. Uma das possibilidades de entrada seria a superação da máxima do pregão de hoje, mas ideal que tivesse mais alguns pregões para se ter essa compra aqui, arriscando um pouco mais. A BRAP 4, que o gráfico é muito parecido, também seria uma das alternativas desse tipo de entrada que eu acabei de mencionar, de comprar na superação da máxima do pregão anterior, tentando trabalhar com o stop mais curto possível. Em relação à recomendação, eu recomendei hoje a compra novamente da VLID 3, no superação da máxima do pregão anterior 19,59. Essa compra não foi executada, gerou um candle bem pequeno aqui no pregão de hoje. Ficaria, por enquanto, mantenho essa possibilidade de uma compra aqui nesses 19,60, mas avaliando ali, dependendo do início do próximo pregão, posso alterar esses valores de entrada e cancelar essa recomendação atual. Mas por enquanto vou levar para o próximo pregão. Qualquer mudança eu avisarei dentro do canal DV Invest Pro, para que você possa participar e receber durante um determinado período gratuitamente as recomendações do seu celular ou desktop. Basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos. GGBR4, depois de um longo movimento de subida, vem gerando um movimento de correção um pouco mais forte. Gera a chance, se olharmos só para o gráfico diário, de fazer uma compra de fundo ascendente. Então seria buscar uma entrada no rompimento da máxima do pregão de hoje, ou seja, no rompimento dos 12,33. É uma das alternativas. Só que o ponto negativo que eu vejo é que pelo gráfico semanal já teve um movimento bem prolongado para cima que chegou num nível importante de resistência lá na GGBR4. Se a gente observar, a semana passada teve a formação de um padrão de reversão dos candles e nessa semana já vai perdendo a mínima da semana anterior. Então esse é o ponto negativo em relação a essa possível compra de fundo ascendente. Como tem esse ponto negativo, quanto mais esse movimento se estendesse e demonstrasse perda de força na queda, mais interessante ficaria para buscar a entrada, ou seja, para não ter uma expectativa de poder vir direto aqui romper esse topo, ou seja, trabalhando com algum objetivo que não seja muito para cima ali da região dos R$13. Então essa seria uma das alternativas em cima do GGBR4, mas não descarta a possibilidade de se buscar uma entrada e avaliando ali uma condução de stop um pouco mais apertada no rompimento dos R$12,33. E o cenário como um todo está dessa forma, ou seja, vários ativos com movimentos no gráfico semanal bem prolongados para cima, alguns não estão gerando nem correção, uma correção muito curta, e o que dificulta justamente buscar uma melhor relação risco-ganho, ou seja, quando já tem um movimento mais longo para cima no gráfico semanal, o ideal seria aguardar uma correção um pouco maior no tempo pelo gráfico diário, mas isso por enquanto não vem acontecendo em diversos ativos. E tem outras possibilidades no sentido de rompimento, por exemplo, TOTS 3. A TOTS 3 vem com uma grande dificuldade aqui em cima desse patamar de resistência ali por volta dos 31,90 a 31,93. Já bateu nesses dois patamares, seja nesse pregão ou no pregão anterior. Então, se olharmos para o G60, ela gerou aqui uma formação, um ganho de força nessa região, depois de ter tentado aqui gerar uma sinalização de topo, e voltou forte ali para cima. Então, com esse retorno forte para cima aqui pelo G60 e gera uma última hora de pregão proporcionando um topo na resistência, se ela anular essa formação de topo, seria uma das alternativas buscar uma compra aqui, trabalhando com stop justamente abaixo da mínima dessa formação de topo. Então essa seria uma das alternativas. Apareceu uma tela aqui de instalação do próprio Profit Chart. Mas seguindo então aqui, essa seria uma das alternativas em cima de TOTS 3. Cosan CSAN3, como eu disse, correção bem curta e inclusive até mesmo para identificar o ponto de entrada em cima da Cosan. Se olharmos o semanal, um movimento bem prolongado para cima, que chegou a superar um patamar de resistência, vai se mantendo acima desse patamar. A gente olhar que está se mantendo acima ali desse patamar. Então dentro dessa região, uma das alternativas seria arriscar uma compra no rompimento aqui dessa região dos 39 e 38, mas ainda assim, como eu já mencionei, é uma operação um pouco mais arriscada devido a um cenário mais prolongado para cima no gráfico semanal. Então teria que também trabalhar com stop um pouco mais curto, usar uma relação risco-ganho um pouco menor aí do que 1:2 em cima de possíveis operações na ponta compradora nesse ativo neste momento. Olhando aqui para TAE11, TAE11 no pregão de hoje gerou aqui uma queda de 0,3%, caiu bastante no leilão de fechamento. E quando eu abri aqui, quando eu selecionei o ativo para falar na videoanálise, ele não estava com essa queda grande aqui para baixo. Mas enfim, o fato principal é que eu já mencionei até na última videoanálise, é um ativo que chama atenção se ganhar força aqui para cima, rompendo toda essa região aqui de resistência, um patamar uma zona de resistência que vai dos 23,33 a 23,35. FLRY3, ativo que vai proporcionando aqui um candle fechando abaixo de um patamar de suporte,
juntando com esse patamar aqui de resistência. Então, se esse papel ganhar força novamente para cima, gerar um candle forte para cima, superando a máxima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de buscar compra a favor ainda de uma expectativa de movimentação para cima, ou seja, vai tentando gerar um movimento para baixo, mas retoma ali para cima. Então teria que ter uma sinalização realmente significativa para cima para buscar uma compra em cima desse papel a partir do próximo pregão. E por último aqui, PARD3, par de 3, ativo que também está dentro da tendência de alta, fez uma correção bem curta aqui e já gerou uma formação forte aqui de formação de fundo ascendente. Superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de se buscar compra de rompimentos, trabalhando, por exemplo, com stop para baixo da mínima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de possível entrada, ou buscar um stop pelo próprio gráfico de 60 minutos, um stop mais curto em cima desse papel. Como eu já mencionei, gráfico semanal também lá em cima. Então, dentro de um primeiro momento, seria uma operação para se buscar uma relação risco-ganho de 1 para 1, já estaria de bom tamanho no meu modo de ver em cima de par de 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.